Som. Graça e paz, queridos. Graça e paz. Amém. Bom dia. Vamos lá. Hoje nós estamos em João, capítulo 3. Se você puder, nos acompanhe. Vamos juntos à leitura. João, capítulo 3. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 15. Ok? Capítulo 3, do verso 1 até o verso 15. Texto esse que representa uma porção muito pregada entre os pregadores, muito refletida por parte da igreja, doutrinas que são formuladas a partir desse texto. Na verdade, uma doutrina muito especial que é muito embasada a partir desse texto, que é a doutrina da regeneração. Nós vamos passar por ela durante o sermão. Porém, às vezes a gente ainda assim passa direto em certas questões, em certos pontos dos textos da palavra, de forma que parece que esses textos são monotemáticos, no sentido de que só dá para falar de uma coisa nele, só dá para pregar um único sermão nele, porque eles são tão especiais em determinados assuntos que a gente acaba achando isso, Tiago? A gente vai falar disso. E eu queria pensar numa perspectiva um pouco diferente, enfatizando alguns aspectos que são bem especiais aqui, a partir dessa leitura. Vamos lá? João capítulo 3, se você puder me acompanhe, por favor, leio na versão NVI. Capítulo 3, do verso 1 até o 15. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: Como pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: Como pode ser isso? Disse Jesus: Você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos. Mas mesmo assim, vocês não aceitam nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar das coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Curva sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Fale com o Senhor nesse instante, peça para que Ele venha verdadeiramente falar ao seu coração. Peça que Ele venha agir em nós, nesse culto, para que a gente possa, de uma maneira especial, única, ouvir daquilo que Ele tem para nós. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pela leitura da Tua Palavra e te rogamos, ó Pai, por misericórdia em nossas vidas. E suplicamos a Ti, Deus, que o Senhor venha falar verdadeiramente aos nossos corações, para que tenhamos, ó Pai, a plena consciência daquilo que o Senhor, em todo o seu poder e majestade e soberania, tem para nós, pequenos que somos, ó Pai, frágeis que somos, vulneráveis que somos, ó Deus. O que o Senhor, Pai, em sua grandeza, em toda a sua glória, tem para nós. A partir da leitura da Tua Palavra, compreender, Senhor, o que nós podemos aprender contigo nos passos do Seu Filho Jesus, ó Pai,
te suplicamos por graça, para que tenhamos verdadeiramente aqui uma manhã e mais à tarde e à noite, tenhamos, ó Pai, um dia onde aprendemos de Ti, da Tua palavra, e de modo que a prática do nosso cotidiano seja uma prática baseada naquilo que o Senhor tem para nós, baseado na Tua palavra, Pai, que deve ser o único guia de nossa fé. Obrigado, Deus. Em Cristo Jesus que oramos. Amém. Amém. Como eu disse, nossa série tem caminhado em torno do caminho da esperança, né? Caminhar na esperança, e como que nós podemos desenvolver um pensamento onde nós somos verdadeiramente guiados pelo Senhor, mesmo nas situações mais adversas possíveis. Semana passada trabalhamos na parte da manhã a perspectiva da consolação, onde a esperança ela é compreendida por nós, ela é vivenciada por nós numa perspectiva onde nós somos consolados, devido às vulnerabilidades e fragilidades que nós somos expostos cotidianamente, seja a partir da perda de alguém, seja a partir das dores da existência, seja a partir dos lamentos que nós proferimos e, de certa forma, nos angustia. De noite pensamos de uma outra forma, pensamos numa outra perspectiva. E agora, nós estamos aqui diante de um texto que se revela a nós como de grande profundidade, porque ele é a revelação de um Deus que faz com que pessoas tenham uma outra vida, de um Deus que possibilita que seja você, a história que você tenha, você consiga habitar uma verdadeira esperança. Por isso você é chamado a caminhar na esperança. E esse texto vem adentrar aqui nessa manhã, a partir da nossa série, a partir dessa temática que nós temos trabalhado, a partir do momento que nós devemos pensar como que, a partir do encontro com a esperança, ou seja, do encontro com Jesus, que é a verdadeira esperança, essa esperança se torna perpétua, e se tornando perpétua, ela se torna algo que é palpável para a minha vida, e que eu consigo, ainda assim, por mais depois de 5, 10, 15, 20 anos de convertido, a partir de longos tempos, longos anos caminhando com Jesus, ainda assim olhar para textos como esse e se lembrar do que Cristo fez conosco, no momento em que nós nos rendemos a Ele. Por quê? Porque, infelizmente, como eu disse no início da minha fala, ainda antes de ler o texto, nós referimos esse texto, nós pensamos esse texto como sendo tão somente um texto para ser pregado em um sermão evangelístico, por mais que hoje seja talvez um pouco inadequado pensar que o culto da noite deve ser evangelístico e o culto da manhã não, o culto da manhã tem que ser doutrinário, né? Há um tempo atrás isso fazia muito sentido, em vista de que de noite era o culto onde pessoas que não eram ainda frequentadores e participantes, membros de uma igreja, participavam. Isso diminuiu bastante. Por exemplo, a minha antiga igreja, lá no Eixo Carioca, na Convenção Batista Carioca, junto a várias outras igrejas, o culto que mais é preenchido, mais frequentado é o culto da manhã. Pasme você. Eu me recordo que quando eu cheguei lá em 2021, a igreja da Tamara, eu levei esse susto. Gente, o culto aqui da manhã fica abarrotado, gente de noite fica vazio. Fica bem menos pessoas, e era só ocasionalmente que o culto da noite enchia mais. Ou seja, se você só fosse de noite, você ia ter a impressão que a igreja está vazia, que não tem mais ninguém na igreja. Era muito diferente para mim. Porque na PIB de Mesquita, a igreja que eu cresci era totalmente diferente, era o oposto. É como é aqui, mais preenchido na parte da noite, e de manhã aquele público fiel de EBD, que gosta de ouvir, de fato, a palavra do Senhor ali na IBD, que gosta de estar junto. É um outro tipo de pegada, digamos assim, né? E eu me recordo também que no ano de 2016 e 2017, quando eu servi na Cristolândia, e durante um tempo considerável, alguns meses, mais de 7 meses, se for contar o todo, eu servi ali em Madureira. Mesmo caso, era na parte da manhã muito mais cheio, não sei se agora continua assim, mas é totalmente assim, um pouco reflexível. Na verdade, é verdadeiramente reflexível pensar se existe sermão mais para ser de um tipo de público ou para outro tipo de público. Por que eu digo isso? Porque, meu irmão, você já convertido a Jesus Cristo, quando você escuta uma mensagem evangelística, você não se converte de novo.
mas você se lembra o porquê você se rendeu. É ou não é? Você consegue se lembrar. Ou seja, você lê um texto como esse, você consegue se lembrar de variadas vezes onde você ouviu sermões, provavelmente a partir do pastor Mauro, onde esse texto foi utilizado para um sermão evangelístico. É ou não é? Do nascimento de um homem, ou melhor dizendo, do renascimento de um homem, da doutrina chamada regeneração, onde nós somos renascidos. E numa pergunta muito emblemática aqui, né? Na verdade, uma indagação: como que vai nascer de novo já sendo velho? Vai voltar para a barriga da mãe e nascer? Não, não é isso que Jesus está dizendo. Você sabe muito bem quais são os limites dessa fala, no sentido de que não é um renascimento biológico. Não é. Mas eu quero justamente retomar esse texto para pensar com você como que essa mensagem evangelizadora, que abre para nós o caminho da esperança, né? Porque é isso a esperança. Nossa esperança é Jesus Cristo. O passado de Jesus, no sentido de que a vida, morte, ressurreição, a presença de Jesus em nossas vidas hoje, que é potencializada e afirmada a partir da presença do Santo Espírito de Deus, e o futuro. Ok? Porque muitas vezes, meus irmãos, infelizmente, nós tratamos a esperança como tão somente o adiamento, ou seja, o futuro. Que é o momento em que eu me recordo de um texto de Clarice Lispector, quando ela diz isso. Esperança, para mim, era adiamento. Era adiamento. Ou seja, eu penso que esperança é só somente o porvir. Não, não é. É também, é o porvir. É aquilo que nós ansiamos, o grande dia, o estado eterno, como a teologia sistemática vai dizer na escatologia, o estado eterno, o momento em que posteriormente a minha morte carnal, irei estar com o Senhor, depois haverá a ressurreição dos mortos, aí entraremos no estado eterno. E nós achamos que a esperança é tão somente chegar nesse lugar. Por isso que nós tratamos semana passada, no domingo da noite, a perspectiva da perseverança. Por quê? Porque nós temos que entender que a esperança não é somente adiamento. Não é somente, meus irmãos, e perceba, a linguagem popular, a literatura popular falando disso. Clarice Lispector falando um negócio desse. Que a esperança para mim era adiamento. Ou seja, um momento em que ela percebe que não é. Que existe uma esperança também que deve ser praticada na linguagem terrena, no ambiente terreno e no cotidiano da vida. E é justamente a partir disso, meus irmãos, que nós vemos neste homem, Nicodemos, um homem que se encontra com a esperança. E se encontrando com a esperança, entende que a esperança não é tão somente adiamento. Ou melhor, que ela não é adiamento. Se eu penso que a esperança é tão somente adiamento, eu entendo que ela tem limites para a minha vida agora. Que ela tem limites para a minha jornada existencial aqui e agora. Que ela tem limites para eu olhar para você e você olhar para mim. E perceba aqui, meu irmão, que esse texto nos possibilita pensar em outras perspectivas. Repare, por favor, retomando aqui o verso 23 e 25 do capítulo 2, um pouco antes do que nós lemos, no verso 1. Olha aqui o verso 23, 24 e 25. Enquanto estavam em Jerusalém na festa da Páscoa, muitos viram os sinais milagrosos que ele estava realizando e creram em seu nome. Se referindo aqui, obviamente, em quem? A Jesus. No verso seguinte, mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia todos. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Está falando aqui de um outro contexto, só que ainda assim relacionado com o andamento aqui de Nicodemos. Porque o texto vai dizer que Jesus não se confiava a eles. E eu me pergunto por quê, e essa resposta está no texto que nós lemos no início do sermão, no capítulo 3. Repare, por favor, no verso 11 e no verso 12, que está escrito o seguinte: asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Repare bem, capítulo 23, 24 e 25 do capítulo 2, perdão, versículo 23, 24 e 25 do capítulo 2. Dizendo que eles não creram, que eles não estavam crendo. E no versículo 11 aqui, reafirmando que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos. Por que Jesus não confiava a eles?
porque eles não acreditavam. Não acreditavam. Meus irmãos, a partir dessa leitura nós conseguimos observar é bom, né? Observar que verdadeiramente, meus irmãos, o chamado à esperança nos leva a entender a radicalidade da fé, a sinceridade do coração, a sinceridade em que o coração se coloca diante do Senhor. Eles não creram e não conseguiam se render, não conseguiam se colocar rendidos ao Evangelho. E o texto vai dizer que muitos sinais eram realizados. O Evangelho de João é um evangelho muito especial, porque do capítulo 1 até o capítulo 12 é muito didático. Ele vai se colocar como tão somente a apresentar os sinais de Jesus, os sinais messiânicos. A partir do capítulo 3, por isso que ele é conhecido aqui até o capítulo 12 como o livro dos sinais. A partir do capítulo 3, você vai ver o livro da glória. Livro da glória. Ou seja, aqui se nós temos Jesus se apresentando como Messias e se apresentando como Messias, mostrando sinais da sua messianidade, ok? No posterior, ou seja, no capítulo 13 em diante, Jesus está aqui, mostrando toda a glória do Pai, revelado através dele. E o texto aqui de João, no capítulo 2, está dizendo: ele apresentava sinais e não acreditavam nos sinais. E existiam aqueles que fingiam acreditar e, na verdade, não acreditavam, aparentavam acreditar. E retomando a linguagem de Nicodemos, fariseu, existiam aqueles que diziam conhecer da Escritura, mas viviam de modo diferente, totalmente da Escritura. É aí que Jesus ensina a Nicodemos: para você acreditar, para você se render, você tem que colocar todo o seu coração no diante do Senhor. É ver os sinais do Senhor e não somente dizer que extraordinário. É olhar para os sinais, para ver aquilo que Deus faz. O que são os sinais, meus irmãos? São os milagres. Ah, Júnior, Deus parou de operar milagres? Obviamente que não. Sabemos que não. Olhar para a sua história de vida, olhar para a história dos nossos irmãos que caminham com o Senhor, pessoas, homens e mulheres de fé. Olhar para os milagres que acontecem e se render, para que não somente declaremos que acreditamos, mas verdadeiramente o nosso coração está inclinado, que é o que a palavra nos ensina. É uma fé que nos leva à sinceridade do coração. Perceba também agora, ainda no capítulo 3, do verso 6 até o verso 8. Vamos ler, por favor. O que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. O vento sopra onde quer. O que um furacão faz, meu irmão? Faz estragos, né? O que um vendaval faz? Fala aí. Consegue se lembrar de um vendaval? Aí você olhou assim, a telha do vizinho voando. Aí é um misto de misericórdia. Senhor, tenha misericórdia daquele irmão, e ao mesmo tempo: Senhor, não deixa minha telha voar, não. É um egoísmo misturado com misericórdia. É o Nélito. Senhor, já está voando a dele, depois ajuda ele. Mas faça com que não precise de ninguém para me ajudar, não. Deixa minha telha do jeito que está. Quem nunca viu isso? É assustador. Isso é um vendaval, é ou não é? É isso aí. E começa a voar e tu fica desesperado. Isso aí voou e deu ruim. É desse jeito. Você somente vê o que está acontecendo. E você não consegue identificar de onde está vindo o vento. Você olha para um lado, você sente vento vindo de lá. Aí você olha para trás, você vê vento também. Sente o vento, melhor dizendo. Aí você olha para o outro lado, tem vento. De todo lugar tem vento. Você não consegue ver. Você só vê o quê? O estrago que o vento faz. Quando está em larga escala. Numa força desmedida e desproporcional. Assim é justamente também quando nós vemos as notícias dos furacões. É ou não é? Um furacão simplesmente faz um estrago. As condições climáticas, né? Que são totalmente desreguladas. E quando ela chega, ela faz um estrago. Você não consegue delimitar
de onde está vindo aquela água da chuva que encheu a sua casa. Você não consegue. Você não consegue dizer de onde exatamente, de que porção e de que fração do céu veio aquela água que botou a água dentro do meu carro, que eu tive que depois gastar dinheiro com higienização. Eu não consigo decifrar. Eu não consigo classificar de onde vem. E é muito genial a perspectiva aqui de João, ao dizer dessa forma: o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo que eu tenho dito. É necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra aonde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Você só vê o efeito. E dentro dessa perspectiva, nós pensamos aqui a pneuma, o Espírito. É a ação do Espírito, que no Antigo Testamento é a ruar, o Espírito de Deus. O Espírito, você não está vendo de onde ele vai, melhor dizendo, de onde vem. Mas você só sabe que ele passou. Ele fez a obra, o Espírito. Você não consegue explicar, mais ou menos assim. Júnior, eu só lembro que eu estava num culto, a mensagem foi pregada e eu me rendi. Você sintetiza ao máximo. Porque se você ficar explicando muito, a sua argumentação não dá conta, a sua racionalidade não dá conta de colocar em palavras a experiência tão profunda que foi a presença única do Santo Espírito de Deus no seu coração. É ou não é, meu irmão? Você não consegue explicar. E para mim é muito especial essa questão do vento, porque foi nesse contexto que eu me rendi ao Evangelho, com o vento. Estava eu com 7 anos de idade, Zé Carlos, aí no acampamento de embaixada dos embaixadores do rei. E o meu conselheiro lá de criação, né, lá da embaixada de Mesquita, ele tinha manias muito doidas. Já contei essa história aqui. Botou a gente no acampamento, não tinha água, não tinha nada. A gente só tomou banho no sábado na cachoeira, a gente teve que ir para a cachoeira lá e se divertir ali na cachoeira e tomou banho. Leva o sabonete para tomar banho lá, era assim essa argumentação. Só que eu juro para você, eu falo de coração, eu não acho o mais doido de todos eles. Eu acho mais doido de todas, na verdade, mais doida de todas, né? As mais doidas de todas, as mães que deixam ir. Eu acho elas que são, na verdade, as mais problemáticas da história. Minha mãe fazia parte desse grupo, né? Que confiava. Sabe essa argumentação aqui de Jesus? Jesus não se confiava a eles. Era o oposto, né? As mães confiam demais até nos conselheiros ao ponto de deixá-los irem para um lugar que não tem como tomar banho. É ou não é, Zé Carlos? É desse jeito. E eu me recordo que em algum momento tivemos um dia maravilhoso no sábado. Fomos para a cachoeira, tomamos até banho, né? Na cachoeira. Sabonete lá, imagina, meus irmãos. Sabonete, cada um com seu sabonete tomando banho. E voltamos para o sítio do seu Manel, lá na Coreia de Mesquita, na cachoeira de Mesquita, onde nós estávamos ali alojados. E começou o vendaval. E as barracas começaram a voar, meus irmãos. E não tinha ninguém dentro da barraca, graças a Deus. Já era se aproximando da noite. E para onde a gente vai? Os meninos pequenos, o que a gente faz? Aí um dos outros conselheiros, tem uma irmã que mora aqui perto, vou ligar para ela, a gente vai dormir na varanda dela, e os meninos mais novos, eu no caso, tinha 7 anos só, nós fomos para a varanda da irmã e dormimos lá. E ficamos lá. E fomos ficando. E os outros lá ajudando, os mais velhos, ajudando a dar jeito no estrago que foi feito pelo vento. No dia seguinte era domingo, acampamento sexta, sábado e domingo. No dia seguinte era domingo, o dia que eu me rendi ao Evangelho, pregaram o Evangelho. E eu me rendi, porque eu percebi naquele dia que eu mesmo criança, eu sabia bem, naquele momento eu tive plena consciência de que se eu não me rendesse ao Evangelho, eu não teria vida eterna. E na verdade eu só tinha o quê? Nutrido em mim, no dia anterior, o medo da morte, o medo de partir. Porque eu via as árvores, meus irmãos, se inclinarem diante de mim e dos meus amigos. Eu tinha medo de partir e dos meus amigos também partirem. O vento o forte vento, fez com que eu tivesse plena consciência da minha vida. Como estaria a minha vida se eu continuasse sem Jesus no coração? Se eu não me rendesse ao Evangelho. E o que acontece aqui é uma perspectiva similar. O vento, você não sabe de onde vem, mas você só sabe o quê? O que ele faz depois. O Espírito, não tente entender, Nicodemos. Você só vai entender quando você nascer de novo. Porque o Espírito faz algo na qual nós não conseguimos decifrar. Nós não conseguimos entender na hora que está fazendo. Só que posteriormente nós temos plena consciência de que algo está diferente. É o pneuma. É o Espírito. O Espírito faz coisas que outras coisas não podem fazer, meus irmãos. O Espírito é Deus.
Entende? É um ser único. O Espírito faz algo único. E ele faz pessoas nascerem de novo. Por isso é que eu gosto muito da afirmação de um teólogo que eu gosto muito, chamado Jürgen Moltmann, que ele viveu o período da Segunda Grande Guerra Mundial, onde ele foi prisioneiro de campo de concentração. E ele, alemão, fez parte de um grupo, né, de jovens que eram responsáveis por reconstruir a Alemanha após os horrores da Alemanha de Hitler. E num dos seus livros ele diz assim, que a vida em Cristo só pode ser descrita como vida nova, como nova vida, porque não há outra explicação. Como assim? Eu não consigo explicar o que é a minha experiência com Jesus hoje, em detrimento como era a minha experiência sem Jesus, da minha vida sem Jesus, que eu só posso chamar a vida que eu vivo hoje de nova. É uma nova vida. Por isso que você diz assim, olha, eu fazia isso e não faço mais. Como assim? O ladrão não rouba mais. O que vivia na mentira, ele não é mais escravo da mentira. O que vivia no adultério, ele agora vai repelir totalmente. Ele vai de maneira muito geral e radical dizer que não dá para viver no adultério. Consegue entender? Ele vai dizer assim, olha só, não dá para viver assim. O que vivia na mentira não mente mais. O que vivia na enganação não engana mais. O adúltero agora não está mais vivendo adultério. Que vida é essa que esse cara tem agora? É uma vida nova. É nessa perspectiva. Por isso que eu acho muito lendária essa afirmação desse teólogo, Jürgen Moltmann, quando ele diz isso. A vida que se vive com Jesus, a vida diante de Deus, só pode ser nova, porque não existem parâmetros da vida anterior para nós descrevermos o que ela é hoje. Meus irmãos, se lembre das suas experiências com Deus, tenha afirmações claras, porque a vida com Deus ela é radical. Se nós entendemos aqui inicialmente que a vida com Jesus, a vida na esperança pressupõe unicamente uma radicalidade na fé, que é uma sinceridade no coração, nós entendemos que essa radicalidade muda completamente a nossa jornada. E não dá para mudar, meus irmãos, num único momento onde você se rendeu ao Evangelho. Dizer que a sua vida mudou, olha, antes era assim, agora é desse jeito, e passa dias, passa semanas, passam meses, e você passa a viver do mesmo modo antigo. Não dá. A vida com Deus, ela é radical. Exige radicalidade da nossa parte. Exige falar assim, olha só sei que um vento passou e destruiu o que estava antes e fez algo novo. O vento vem de um lugar que você não conhece, você não consegue decifrar de onde vem esse vento, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Nós somos aqueles que somos nascidos no Espírito. Se somos nascidos no Espírito, devemos viver de modo radical a nossa fé. Não dá para vivermos de qualquer modo. Exige radicalidade, exige entrega, exige dedicação ao Senhor, exige tudo isso. E pensar que Nicodemos vai encontrar Jesus de noite, como o texto diz. Ele veio a Jesus à noite, no verso 2. Ele veio a Jesus à noite. Muitos vão dizer que esse talvez era o melhor momento para ter conversas mais profundas com Jesus. Outros vão dizer que Nicodemos está se escondendo de ser apanhado em flagrante. Ok? Olha lá ele conversando com Jesus. Ele é fariseu. Como que um fariseu está indo considerar oportunas as palavras desse homem, que está acabando com a religião de Israel, não pelas próprias forças, mas sim no sentido de que ele está dizendo ser o próprio Deus. Isso é a maior desordem que um jovem poderia promover e provocar para sua família. Ele está dizendo ser o Messias. Ele está blasfemando. Todos eles tinham essa expectativa de quando viria o Messias. E nessa expectativa de quando viria o Messias, muitos se levantavam dizendo ser o Messias. E diretamente as pessoas diziam, olha só, está blasfemando. Está blasfemando. E Jesus está aqui dizendo ser o Messias, só que no caso não era blasfêmia. E Nicodemos está indo até ele para ouvir as suas palavras, para ouvir aquilo que ele tem a dizer. Um fariseu, que se o escriba é aquele responsável por formular, por dar palavras para a lei, para a tradição oral, Nicodemos, o fariseu, ele é responsável por obedecer e fazer com que outros também sejam fiéis a essa lei. Está esse Nicodemos indo atrás de Jesus para ter com Jesus à noite. E talvez a sua reação seja, olha só que absurdo. Ele foi diante de Jesus à noite escondido,
Quem dera, meus irmãos, se fôssemos escondidos diante de Jesus, mas fôssemos. Quem dera que nós reconhecêssemos diante do Senhor: Senhor, estou vindo aqui, está sendo escondido, tá? Mas me ensine a não viver nesse esconderijo. Quem dera. O que Nicodemos estava fazendo era romper os seus limites de um fariseu para ir falar com Jesus. Ele está sendo verdadeiramente radical. Antes mesmo de se render, antes mesmo de ouvir, é necessário que você nasça de novo. E terminando, olha o verso 15, por favor, que está escrito o seguinte: para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. A grande questão é que existem aqueles que não creem e que não acreditam no testemunho. E Jesus vai argumentar aqui com Nicodemos o porquê crer e o que acontece na vida daquele que crê. E no verso 15, permite-me dizer a você, é o grande encaminhamento do grande finale. Porque está no verso 16 o seguinte: porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Talvez o verso, na verdade, o verso mais conhecido de todos. E nós nos esquecemos do que vem antes e vem depois, né? Essa nossa mania de ler texto fora do contexto. E a gente acha que a preciosidade desse capítulo está só no versículo 16. Não. Que texto precioso. Toda a Bíblia é preciosa. Que texto precioso. Olha o verso 15. Para que todo o que nele crê tenha vida. Meus irmãos, nós estávamos sentenciados à morte. Se exige sinceridade no meu coração, se exige radicalidade na minha fé, exige também, meus irmãos, a plena compreensão de que eu precisava, que eu necessitava, que eu carecia, que você carecia do que Jesus veio fazer. Nós estamos aqui rendidos ao Evangelho, porque em dado momento entendemos que nós precisávamos do que Ele veio fazer. Nós precisávamos de uma vida nova. E a sensação que eu tenho é que a gente se rende ao Evangelho e a gente vai vivendo a nossa vida de qualquer modo. E indo contra essa perspectiva, Karl Barth teólogo também do século passado, teólogo mais importante do século passado, século XX, ele vai contra essa ideia do Espírito Santo ser tão somente uma confirmação subjetiva da salvação. Ou seja, o que o Espírito Santo é para muitos? É a confirmação de que eu sou salvo. Opa, estou selado pelo Espírito. Olha que maravilha. Ele não precisa nem fazer mais nada comigo. Ele já me confirmou que eu estou salvo. Não. O Espírito Santo não é tão somente confirmação subjetiva de salvação. A ação do Espírito em nossa vida é o que me faz compreender, é o que nos faz compreendermos o quê? Que todos os dias eu precisava daquilo que o Senhor veio fazer. E eu preciso hoje do sustento dele na minha vida. Eu preciso hoje que ele me guie. Eu preciso hoje que ele me guarde. Porque eu precisava unicamente do que ele veio fazer. Por isso exige sinceridade de coração, por isso exige uma fé radical e exige também uma plena compreensão do que Jesus veio fazer e do que eu precisava que ele fizesse, que era me dar nova vida, vida plena e vida abundante. Nicodemos, talvez, foi muito inocente aqui nessa fala, porque ele certamente sabia o que era o novo nascimento, nos termos da palavra. Permita-me ler com você Ezequiel 36, no versículo 26, que está escrito o seguinte: darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Ele conhece a lei, ele conhece a Torá, ele conhece os escritos do que para nós hoje é o Antigo Testamento. Ele conhece as palavras dos profetas. E por algum momento Jesus está dizendo o seguinte: olha só, lembra o que é o novo coração? Que o profeta Ezequiel já havia dito. É isso que você precisa. Você conhece a lei, você conhece a argumentação, você conhece os escritos, mas você não se rendeu. Você lembra? Meus irmãos, a maioria aqui, para talvez todos, são pessoas rendidas ao Evangelho. O chamado a viver no caminho da esperança é um chamado para vivermos radicalmente a mesma experiência de vida
que nós nos comprometemos a viver no dia da nossa rendição ao Evangelho. O mesmo chamado de vida que nós nos comprometemos de viver no dia que nós nos rendemos. E o problema é que nós, quando nos rendemos ao Evangelho, dizemos: ó Senhor, minha vida nunca mais vai ser a mesma. Senhor, me ensine a ouvir a Tua voz, a ler a Tua palavra, a orar. Senhor, me ensine a viver de modo novo. E nós vamos nos esquecendo disso. E a esperança, que é tão real na nossa vida, passa a ser um apêndice. Passa a ser uma nota de rodapé, no máximo. Algo que está embaixo ali de um livro, sabe? Que está ali na página, no final, que quase você não percebe. Que você trata como algo que não é importante, que na verdade é muito importante. A vida no Espírito, a vida com o Senhor, a vida diante do Evangelho, é uma vida que você precisa se lembrar do que aconteceu contigo quando você se rendeu ao Evangelho, quando você entendeu que você precisava do que Jesus veio fazer por você. Nós precisávamos, nós carecemos perfeitamente, plenamente da vida eterna. Curva a sua cabeça, feche os olhos, vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Deus, porque nós temos a graça, Pai, de pertencermos a Ti, de rendidos a Ti, Pai, vivermos uma vida única diante do Evangelho, uma vida nova. Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos deu aquilo que precisávamos. Nós precisávamos do que Deus em Cristo, Senhor, Pai, enviando seu Filho a morrer, veio fazer em nós e por nós. Nós precisávamos, Pai. Nos ensine, ó Pai, a sermos sinceros em nossa fé. Nos ensine, ó Pai, a vivermos uma fé verdadeiramente radical, compreendendo, Deus, que a ação do Senhor é como um furacão em nossas vidas, de que nós não entendemos os pormenores dessa ação, só entendemos que algo aconteceu e está totalmente diferente. Nós só entendemos isso, Pai. E nos ajude, Pai, a compreendermos unicamente, plenamente, que nós precisávamos do que o Senhor veio fazer por nós. Em nome de Jesus, Pai, que oramos. Amém e amém.